Olá, eu vou explicar a intuição por trás da fórmula do Black-Scholes, que é uma das fórmulas mais usadas no mercado financeiro. E ela é resultado de uma publicação de um paper em 1973, que coincide também com a inauguração da própria CBOE, da Bolsa de Chicago, ou a Chicago Board Options Exchange. Foram dois fatos que impulsionaram bastante o mercado de opções e derivativos, mas tanto as opções quanto a própria matemática usada para precificar esses instrumentos, ela é muito mais antiga que isso, tá? Então, esses acadêmicos foram os responsáveis, o Myers-Scholes, o Merton e o Fischer-Black, e em 1997 isso levou ao Prêmio Nobel, e na ocasião o Fischer-Black já havia falecido, então só o Myers-Scholes e o Robert Merton foram agraciados com o prêmio. Existem diversos caminhos que a gente pode iniciar a explicação intuitiva dessa forma. Eu vou usar aqui o caminho do preço de uma call, que é o preço de uma opção de compra, né? Que no vencimento, algumas pessoas já conhecem essa expressão, no vencimento, o preço de uma opção de compra, ela vai ser exatamente igual ao preço de uma ação, que aqui eu vou chamar de stock, eu vou denotar como S, subtraído pelo strike, que aqui eu vou denotar como X de exercise, do inglês exercise. Então, o preço de uma call no vencimento é exatamente o preço da ação menos o strike, menos o preço do exercício. Tá? Um exemplo básico é, se eu tenho uma ação que no vencimento vai custar R$ 20 e o meu preço de exercício dessa call é de R$ 19, essa minha call, ou seja, essa minha opção de compra, vai estar sendo precificada a R$ 1, ou seja, ela não vai ter nenhuma gordura, ela vai ter só valor intrínseco e vai custar R$ 1. Então, a gente vai isolar essa expressão e, a partir dela, a gente vai começar a explicar a intuição toda por trás dessa fórmula famosa, tá? A primeira etapa da fórmula é, na verdade, trazer isso a valor presente. Por quê? Porque, como eu expliquei, essa expressão, ela só é verdadeira para o vencimento. E a gente não quer achar o valor da call no vencimento, a gente quer achar o valor da call hoje, na data de hoje. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer isso a valor presente, é trazer essa fórmula para valor presente. A gente vai fazer isso primeiro com o preço de exercício. Com o preço da ação, não vai precisar fazer, porque o preço da ação já está dado na tela, você já tem esse preço de ação hoje. Então, para fazer isso com o preço de exercício, você tem que, na verdade, fazer uma operação de fluxo de caixa, que não é nada diferente do que você faz na sua calculadora ou no Excel, quando você traz um fluxo de caixa para valor presente, ou seja, para o passado. Então, a gente vai subtrair pela expressão algébrica disso que eu falei, que é uma função exponencial elevada a menos RT. Por que menos? Porque a gente está trazendo do futuro para o passado, no caso, para o valor presente que a gente quer achar, R é a taxa de juros do período, e T é o tempo até o vencimento. Tá? Então, a gente já trouxe o preço de exercício agora para valor presente. Beleza. Segundo passo da fórmula é que a gente sabe que essa call não vai ter absolutamente nenhum valor caso ela não dê exercício, caso ela vire pó. Então, a gente precisa ponderar essas expressões pela probabilidade do negócio dar exercício. E é isso que é a segunda etapa da fórmula. Então, a gente multiplica pela probabilidade, em termos rústicos, já estou explicando, a gente multiplica tanto S, que é o preço da ação, tanto X, a gente multiplica pela probabilidade de dar exercício. E aqui a gente usa uma função densidade-probabilidade, tá? Que, na verdade, é uma normal, aqui a gente coloca uma normal de D1. O que é essa função? Uma função genérica de n de x nada mais é do que a probabilidade de um número aleatório, no caso a variação do preço da ação, de um número aleatório, ser menor ou igual a x. Óbvio, considerando uma distribuição normal padrão. A distribuição normal é a distribuição que a fórmula de Black-Scholes usa, pelo menos a fórmula mais antiga. Obviamente, algumas mais modernas se utilizam de outras distribuições. Então, a gente multiplica pela normal de D1 e a normal de D2. D1 e D2 são praticamente iguais, com a única diferença de que muda um sinal, que eu vou explicar. Então, a normal de D1, ela, na verdade,
Uma outra forma de você enxergar essa expressão é dividir essa fórmula em duas, né? Uma é o que você vai receber e outra é o que você vai pagar, porque no vencimento você vai ter um elemento aqui que você vai receber, no caso de exercício você vai receber o preço da ação, e você vai ter um outro elemento que você vai pagar, ou seja, no vencimento você vai pagar esse preço de exercício. Então, qual é o insight desse D1 e D2 que eu não vou explicar tão a fundo, mas eu vou abrir a fórmula porque tem um insight interessante aqui. E o insight é exatamente a volatilidade. Esse D1, na verdade, se você for enxergar, ele vai ter um elemento aqui que é a volatilidade da ação. Ou seja, quanto maior a volatilidade, e aqui eu posso estar falando de volatilidade passada, se a gente quer se expressar falando volatilidade histórica, ou a volatilidade esperada para o futuro, que a gente expressa como volatilidade implícita. Então, aqui a volatilidade está entrando um sinal de positivo. Esse D1 aqui vai ser bem mais alto se a volatilidade subir. Então, toda essa expressão aqui vai ser mais alta, ou seja, a minha call vai custar mais caro. E na segunda expressão, que é o elemento onde a gente vai pagar, essa volatilidade aqui está denotada com um sinal negativo. Então, quanto maior a volatilidade aqui, menor vai ser esse D2. Quanto menor for esse D2, menor vai ser o custo, menor vai ser o quanto você precisa pagar para a ação. Então, essa call aqui vai subir de preço. E é exatamente isso que eu resumo aqui. Quanto maior a volatilidade, maior vai ser o preço da call. Quanto menor a volatilidade, menor vai ser o preço da minha call. Eu vou parar por aqui. Em outros vídeos futuros, a gente explora melhor essa equação. Muito obrigado.